Fala aí galera, pleno 2009, e será que você ainda deve aprender jQuery? Isso aí pessoal, é uma dúvida que ainda assola um pouco dos devs aí em relação ao jQuery, né? Se deve aprender jQuery, principalmente antes de algum framework ou coisa do tipo, né? E eu tenho que voltar só um pouquinho no tempo, contar um pouquinho de história para vocês do jQuery, do porquê que ele nasceu, porquê que a gente tem o jQuery, e para depois dizer o motivo do sim ou não, se você deve estudar ele. Bom, o primeiro ponto é que o jQuery ele nasceu, né, para ajudar na seleção de elementos do DOM, né, Document Object Model, sua input, sua div, qualquer coisa do tipo, tá? No JavaScript a gente tem o document.getElementById, getElementByClassName e alguns outros caras, mas o jQuery ele facilitava isso, né? Então a gente usava $, né? Em vez de document.getElementById, o ID do seu elemento, a gente usava $, né? Ou cifrão, e usava a tralha para selecionar, né, o nosso elemento pelo ID ou ponto para selecionar pela classe. Então ele facilitava em alguns pontos assim, né? Foi para isso que ele nasceu. Ele é um mero seletor de objetos, auxilia só na seleção de objetos, né, para manipulação, depois add class, hide, show e algumas outras coisas, né, que o jQuery tinha. Então essa era a finalidade dele. Porém esse cara ele tomou uma proporção muito grande, né, e começaram a sair plugins de jQuery. E daí você já imagina onde a gente foi parar, né? Tinha plugin de menu, depois tinha plugin de scroll bar, tinha plugin de navegação, tinha plugin de tudo que você imaginar para jQuery, né? Ele foi se popularizando muito e diversos frameworks CSS da época, né? Como Bootstrap, por exemplo, acabaram adotando o jQuery por baixo dos panos, né, para facilitar no desenvolvimento de JavaScript. Então o tempo passou e as coisas foram caminhando muito bem no lado do front-end, né, HTML, CSS, JavaScript, e mais ou menos em 2010, 2011, não me lembro muito bem o ano, a gente teve a introdução dos SPAs, né, Single Page Application, e a gente tinha alguns frameworks de JavaScript, né, foi a chegada dos frameworks de JavaScript, porque as aplicações, né, elas estavam muito bagunçadas. Quando você escrevia seu código todo com jQuery, não tinha padronização nenhuma, né, então você escrevia aquele monte de jQuery na tela, os arquivos de script ficavam com 1000 linhas, 2000 linhas, era uma bagunça, assim, não existia realmente uma padronização, até porque era algo muito novo, né. A gente estava falando de requisições assíncronas com Ajax, né? E na época era algo que era novo, a gente não pensava em ter o front-end separado do back-end, fazer chamadas APIs, né? Isso não existia na época, era um conceito muito avançado, né, para a época. A gente fazia as chamadas Ajax ali com jQuery e estava tudo bem, só que quando a aplicação crescia, ficava uma bagunça, não tinha organização nenhuma. Para isso, então, foram criados os frameworks, né? E o Angular foi um dos primeiros a introduzir o MVC no front-end, né? O Model View Controller, que a gente conseguia criar uma aplicação inteira em HTML, CSS e JavaScript, só que usando um padrão que a gente já estava acostumado no back-end, né? Com PHP, com ASP.NET, com Java, né? Que era o MVC. Então foi um negócio muito bacana, revolucionou na época, né? Então a gente começou a utilizar itens como o MVC no front, né? E o jQuery acabou que a gente olhava pro jQuery e falava assim, beleza, ele é um ótimo seletor, né? Nas primeiras versões do Angular até tinha o JK Lite, né? Que é uma versão light do jQuery, mas depois ele parou de ser utilizado, né? Porque a gente já tinha tudo que a gente precisava dentro de um framework. De lá para cá, então, as coisas evoluíram mais ainda, né? Surgiram outros frameworks como React, Vue e a introdução do Web Components, né? E hoje a gente quase não fala mais de jQuery, tá? Para coisas novas, né? Legado ainda continua, né? Você deve estudar jQuery, né? Se seu trabalho exige que você use jQuery, sim, você precisa estudar para fazer um bom trabalho, né? Mas se não, se você está focando em tecnologias novas, né? A gente já não tem mais uso, os frameworks JS atuais do mercado já não fazem mais uso do jQuery, tá? E você não é obrigado a aprender o jQuery antes de partir para os frameworks ou até mesmo para melhorar suas skills com JavaScript, tá? Você pode investir seu tempo que você aprenderia o jQuery com frameworks novos, né? Ou até mesmo melhorando as suas skills de JavaScript. Então, pessoal, é isso aí. Se você tem um tempo para estudar, não vale mais a pena você ficar investindo em jQuery, tá? A não sei que você precise suportar legado e coisas do tipo. E, obviamente, a gente tá falando de aplicações aqui, não de websites, tá? Que tem uma pegada diferente. Eu não trato quase websites aqui no canal. Mas, então, assim, foca suas energias em aprender um framework novo, né? De preferência React, Vue ou Angular, tá? Um dos 3 principais no mercado aí, beleza? Um abraço e valeu!